A gente fala agora de um curso voltado para as futuras mamães. A Maternidade Santa Isabel faz a partir deste mês 12 edições de um curso voltado a mulheres que estão esperando um bebê. Eu converso agora com a coordenadora do curso e gerente de enfermagem, Andréa Carvalho. Andréa, boa tarde, muito obrigado por sua participação aqui no Nesp Notícias. Boa tarde. Andréa, qual que é o objetivo desse curso? O objetivo desse curso é trazer para as mães, né, uma forma da gente estar tirando dúvidas a respeito, né, do trabalho de parto, né, do parto em si, né, desmistificar essa questão da dor, que elas têm medo, né, que muitos falam a respeito da dor. Então a gente traz para elas, né, que não precisam se preocupar com essa questão, né. Nós abordamos todo o cuidado que ela precisa ter no pós-parto, né, e os cuidados com o bebê. Então a gente ensina como cuidar do coto, do umbigo, né, que algumas têm medo, a gente ensina a dar o banho. Então tudo assim, bastante didático, a gente tem boneca, a gente tem banheira, né. As mães e os acompanhantes das mães vão poder até experimentar um pouco. Para quem quiser, né, a gente até oferece, né, essa simulação para que perca um pouco esse receio de pegar o bebê, por ele ser tão frágil, né. Algumas mães até nem cuidam do bebê nos primeiros dias, né. Então a gente passa toda a orientação da parte de imunização do bebê, né, dentro da maternidade, que ele já sai vacinado, alguns testes que são realizados, que são importantes, teste do coraçãozinho, do olhinho, da orelhinha, né, do teste do pezinho. O banco de leite também passa todo dia, né, trazendo orientações. Os bebês já saem registrados da maternidade, né? E uma questão que a gente aborda também é assim, como vai ser esse processo dela dentro da maternidade. Então a gente até pede para que o acompanhante que vá acompanhá-la durante o trabalho de parto e o parto em si, que venha com ela nesse curso, né, que nós vamos orientar todo, né, o que vai acontecer, como que vai ser esse trabalho de parto, e também reforçar a questão das enfermeiras obstetrizes estarem realizando o parto, né. São enfermeiras com formação de pós-graduação, em que podem realizar esse parto sem a presença do médico na sala de parto. Muitas mães têm essa dúvida, né? Ficam preocupadas quando não tem um médico responsável pelo parto. Uma enfermeira com pós-graduação na área pode realizar o parto, mesmo sem a presença de um médico. Sim, então assim, o nosso pré-parto ele é composto somente por enfermeiras obstetrizes, que são enfermeiras com pós-graduação tituladas, né, para realizar esse parto de baixo risco, sem a presença do médico na sala de parto, né? E mesmo que houver alguma intercorrência, ela está habilitada para dar uma conduta até a chegada do médico. Esse médico, né, os obstetras, eles permanecem dentro da maternidade, são 4 obstetras por plantão, né? Nós temos os pediatras dentro do hospital, o anestesista, né, todos 24 horas dentro do hospital, né? É um hospital de porta aberta que a gente fala, é um pronto-socorro para a gestante. Durante 24 horas que ela chegar, ela vai ter o atendimento, só que a maioria dos partos normais são realizados pelas enfermeiras obstetrizes. Isso é uma prática já de muitos anos da Maternidade Santa Isabel, né? Onde a gente tem o conselho nosso, né, que é o COREM, né, nos dá esse título, né, desde que tenha pós-graduação, para estar realizando esse parto, e o médico não vai estar na sala. Então, todo o processo do trabalho de parto e o parto em si, ele é feito pela enfermeira obstetriz. E o médico vai vir para o pré-parto se a gente avaliar algum risco para a paciente ou para o bebê. Então nós vamos estar comunicando esse risco e aí ele imediatamente vem para fazer a avaliação. Vamos falar aí sobre as dúvidas que as mães têm, né? Você já até falou um pouquinho, mas a dor, a questão da dor. Muitas mães morrem de medo desse momento, dessa dor do parto. Isso é um mito? Como é que é isso? Assim, a dor é um processo muito individual, né? Então tem aquelas que falam que doeu demais e tem aquelas que durante o trabalho de parto não expressam nenhuma dor, assim, né, que está com muita dor, né? Então a gente costuma dizer para elas que é um desconforto na região da bacia, que nada mais é do que uma cólica menstrual intensa, né? Para algumas, outras não, né? Então, assim, não precisam se preocupar, às vezes, com o que algumas colegas falam, né? Elas vêm com medo para a maternidade, né? Medo do que vai acontecer, medo de como vão ser recebidas, né? Então, assim, serão muito bem recebidas, né? Nós estamos ali para estar tratando delas, acolhendo a paciente e o familiar, né?
E assim, elas não se preocuparem com isso. Nós temos alguns métodos que a gente vai fazendo para o alívio dessa dor, né? Não necessariamente o parto precisa ser induzido, porque hoje o Ministério da Saúde, ele se preocupa bastante com a relação do parto humanizado, é voltar aquele parto sem a indução. O que é a indução? Você pôr uma medicação no soro, né? Para, às vezes, até intensificar um pouco esse processo, né? As contrações, que para o bebê nascer eu preciso ter contração e ter dilatação, né? Alguns casos não tem como a gente prever que o neném não vai conseguir nascer de parto normal. Então esse parto vai ser esperado e isso pode levar mais de um dia, o processo do trabalho de parto, né? Então assim, nós estamos monitorando ela e o bebê de 1 em 1 hora, né? Algumas pacientes chegam ali e a conduta do médico é induzir o parto, porque algumas situações requerem que seja dessa forma. Outras situações não, elas vão ficar ali, né? Nós temos camas PPP, que é cama pré-parto e pós-parto, né? Que a gente hoje tirou aquela situação daquela posição ginecológica, né? Ela fica em outra posição, uma posição mais confortável, né? Então tudo isso ajuda nesse processo da evolução do trabalho de parto. Nós encaminhamos para o banho terapêutico, a gente tem o cavalinho, a gente tem bola, né? Então nós temos várias ações para amenizar, né? E o acompanhante junto é muito importante para ele poder dar força, para ele estar todo esse processo. Eu ia te perguntar justamente isso. A presença de um acompanhante durante todo esse processo é muito importante até para ajudar a mãe. Sim, porque assim, o acompanhante ele precisa ter uma estrutura psicológica para passar por todo aquele processo, né? Tem momentos que algumas pacientes ficam um pouco mais agitadas, né? Então, assim, a pessoa que se propõe a ser o acompanhante, até deixar meio claro assim, a lei não é para o acompanhante, tá? A lei é para a paciente. E ela escolhe o acompanhante que ela quer. Às vezes não é o pai do bebê. Pode ser a mãe dela, pode ser uma amiga. Pode ser a tia, às vezes é a sogra, né? É quem ela escolher, uma pessoa, daquela pessoa que ela confia, aquela pessoa que vai apoiar, que talvez durante aquele trabalho ali que ela está achando que ela não vai mais conseguir, né? Que algumas falam, acho que eu não vou conseguir, que está dando força para ela, né? Então a gente costuma brincar que se fosse fácil não chamava trabalho de parto, né? Como um dia de trabalho cansativo, mas que depois vem a melhor coisa do mundo, é a melhor experiência, que é o nascimento de um filho, né? Então acho que ela tem que vir para a maternidade tranquila, sabendo que vai ser o parto normal, porque na verdade o Ministério da Saúde ele preconiza, por várias razões que já foi feito estudos, que é melhor para a mãe e para o bebê, né? Então ela chegando na maternidade, né, salvo alguns casos que tem indicação de cesárea, ela vai entrar para a realização do processo do trabalho de parto, tá? A gente aguardando que esse bebê venha de parto normal. Se houver alguma intercorrência, o médico imediatamente vai encaminhar para fazer uma cesariana, se for o caso de houver indicação, né? Então, assim... André, e quem que pode participar desse curso? A partir de quantos meses? A gente pede para que venham gestantes acima de 34 semanas, tá? São 10 vagas, né? Então, são 10 gestantes mais 10 acompanhantes, tá? Esse curso é mensal, né? Nós fazemos ele no período da manhã, ele ocorre das 8h30 da manhã até umas 12h30, 13 horas, né? Nós fazemos uma primeira parte, sanando todas as dúvidas delas com relação a que momento que eu vou vir, como que rompe bolsa, né? O que eu vou sentir, o que é essa contração que eu preciso vir, para ela entender que às vezes ela vem, o médico dispensa, aí ela volta, o médico dispensa, porque o final da gestação é assim mesmo, né? Para algumas, né? Quais são os sinais que ela precisa se preocupar e que ela precisa procurar imediatamente. Então, se está sangrando, precisa vir. Não sentiu o neném mexer, precisa vir, porque o neném tem que mexer todos os dias. Então, a gente passa sinais até de alerta, né, para que ela saiba o que pensar na hora e como agir. O curso do mês de janeiro já está com todas as vagas, mas as inscrições para o mês de fevereiro e para os demais meses estão abertas. Está aí na sua tela as inscrições pelo telefone 3226-1507. Andréa, muito obrigado pela sua participação aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço.